Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Então, quando o burro Atafona fala, o burro Newton abaixa a orelha. Olá pessoal, boa noite a todos. Estou gravando esse vídeo hoje, terça-feira, 23 de janeiro. Deixa eu olhar aqui o horário, 18h47. Para quem não me conhece, eu sou conhecido aqui no YouTube e no WhatsApp como Marcelo Atafona. Bom, qual o motivo desse vídeo? Desculpem que a luz está um pouco sobre o meu rosto, mas está improvisado, porque o Elton mandou para mim um áudio de um rapaz que já debateu comigo, chamado Newton Silva. E o tema que nós debatemos foi: Jesus foi adorado? Quando nós estávamos nas tratativas do debate, eu propus para ele: por que nós não colocamos Jesus foi adorado como Deus Todo-Poderoso? E ele se negou a colocar desta forma. Mas é o que ele pensa, porque ele acredita na Trindade. Logo, Jesus é adorado como Deus e como Deus Todo-Poderoso. Mas eu não vim aqui falar deste debate. Eu vim aqui falar da proposta que ele fez para o Elton, aliás, fez para mim, enviando um áudio para o Elton, pedindo que o Elton partilhasse para mim. Por quê? Ele poderia ter feito isso pelo WhatsApp, mas ele me bloqueou. Por quê? Porque o Elton fez alguns cortes do nosso debate e num dos cortes está escrito até assim: vai sair de cadeira de rodas e tal. E aí eu fiz uma brincadeira com ele, um amigo fez uma montagem, ele de cadeira de roda e tal, porque segundo muitos ele não conseguiu provar a tese dele. E aí ele foi e me bloqueou no WhatsApp, mas ele poderia ter desbloqueado e mandado para mim, mas não o fez. Bom, vocês vão ouvir agora o áudio dele com este novo desafio. Vamos lá. Deixa eu rodar aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, no celular. Vou rodar para vocês ouvirem. Vamos aqui, vamos lá. Professor Elton, graça e paz, tudo bem? Pergunta pro Atafona aí se ele aceita outro debate comigo. Mas agora vai ser do meu jeito o debate, entendeu? Sobre 3 textos da Bíblia, provando se Jesus é Deus ou não. João 1:1, Hebreus 1:10 e Colossenses 2:9. O Atafona, nesses 3 versos, vai provar para mim que Jesus aqui não está dizendo que Jesus não é Deus. Duvido que ele aceite. Pergunta aí para ver se ele vai aceitar. É no meu molde. Eu vou dizer como que será o debate. Então vocês ouviram, né? O seu Newton da Silva, querendo que eu debata com ele os textos de João 1, versículo 1, Hebreus 1, versículo 10 e Colossenses 2, versículo 9, para eu provar que Jesus não é Deus. Bom, ou ele se equivocou no que ele está falando, ou ele está querendo aparecer. Por quê? Porque quando eu debati na Rádio Musical FM, a Bíblia apresenta Jesus como Deus, eu deixei claro que sim. Só que o termo Deus, ele não se aplica com exclusividade ao Criador do Universo. Ele é um termo que pode ser aplicado a vários. Inclusive o próprio Jesus, em João 10,34, diz para os opositores dele: não está escrito na vossa lei, vós sois deuses, e a Escritura não pode ser anulada? Então, o termo Deus, ele pode ser aplicado ao Criador Jeová, a Jesus Cristo, a homens e, obviamente, a anjos também, mas cada um dentro de um contexto, dentro de uma realidade. Então, ele faz essa proposta para eu provar que Jesus não é Deus. A proposta já está errada na sua origem. Jesus é Deus. O ponto é, quando nós fomos debater se Jesus foi adorado
Eu tenho o áudio dele lá no grupo, porque eu criei um grupo de WhatsApp, eu, ele e o Elton, para tratativas de como seria a data, o modelo e tudo. E eu fiz a proposta. Por que não colocamos Jesus foi adorado como o Deus Todo-Poderoso? Porque sendo ele trinitário, essa a crença dele, ou pelo menos deveria ser. E ele não aceitou colocar Jesus como o Deus Todo-Poderoso. Então ele disse aí que duvida que eu aceite. Primeiro, eu nunca disse que Jesus não é Deus. Eu sempre afirmo, Jesus não é o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, ele não é Jeová. Jeová é o pai dele, que é diferente de Jesus. Jesus tem características semelhantes ao seu pai, assim como a humanidade também, em termos obviamente bem limitados, temos características semelhantes ao nosso Pai Celestial. Ele pode demonstrar amor, nós também. Ele pode demonstrar justiça, nós também. Sabedoria, nós também. Coisa que os animais irracionais não conseguem. Então nós temos atributos que são parecidos ou próximos, claro que num sentido bem limitado, ao que o Criador é. Jesus é Deus? Sim. Mas ele é o mesmo Deus que o Pai dele é? Não. Então o senhor Newton da Silva quer debater os 3 textos e disse que duvida que eu aceite. Bom, eu aceito debater os 3 textos, Newton, mas eu vou fazer melhor. 3 textos fica muito complicado de você trabalhar bem cada texto em um único debate. Então eu te faço a seguinte proposta. Vamos debater os 3 textos, mais um texto em cada debate. E se você quiser os 3 em um também, vai depender do tempo, porque não dá para raciocinar bem com tempo limitado. Mas eu acho que 3 debates, um sobre cada texto, ficaria ótimo, porque nós poderíamos trabalhar todo o seu texto, contexto e várias outras partes de uma exegese, que ficaria bem interessante. Uma outra coisa, você disse que tem que agora vai ser nas suas regras. Então não minta, tá? Não minta, porque primeiro não foi nas minhas regras, foi nas regras que eu propus e você concordou. Então dizer que eu propus, aí tudo bem. Mas dizer que foi na minha regra, como se você tivesse feito algo que você não quis, você aceitou, ok? Então, você disse que vai ser nas suas regras. Bom, já vou deixar claro aqui uma coisa. Se for para debater, se a sua regra, se essa for aquele debate que você gosta de os 2 microfones abertos e quando um está falando o outro interrompe, eu não aceito. Por quê? Porque o Newton, ele gosta de debate da seguinte maneira. Ele faz uma pergunta e aí quando você está dando a resposta, quando você está falando, ele te interrompe. Não, mas não é isso que o texto diz, a palavra não é essa, não significa. Então, esse tipo de interrupção vira debate-boca. E eu acho isso desrespeito com a palavra de Deus. Eu acho isso desrespeito com o público que está assistindo. E eu acho isso de pouco proveito. Porque se você me pergunta uma coisa, você primeiro tem que ouvir o que eu tenho para dizer para depois concordar ou não. Então, senhor Newton da Silva, ou Newton Silva, se a sua regra for essa, debate com o microfone aberto, eu não vou aceitar, porque você não vai respeitar. Essa é uma característica da sua personalidade. Você gosta, eu não gosto. Eu não aceito. Eu não vou para uma luta de boxe. Na luta de boxe, para quem já viu uma luta de boxe, tem hora que um dos lutadores abraça o outro para parar a luta. Por quê? Porque ele está apanhando. Então esse negócio de ficar interrompendo raciocínios, para mim é semelhante à luta de boxe. É clinch. E eu não vou para a luta de boxe. Eu vou para debate. Debate você pergunta, eu respondo, você ouve, depois você vai e faz uma contestação. E quando, como diz o ditado, né? Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Então quando o burro Atafona fala, o burro Newton abaixa a orelha. Quando o burro Newton fala, o burro Atafona baixa a orelha. Então, se esta for a sua regra, não precisa nem fazer isso, porque eu não aceito. Tá? Agora, dizer que é na sua regra porque na outra foi na minha, não. Na outra foi na que eu propus, bati pé firme, porque eu não queria esse debate-boca que você gosta,
e você concordou, tá? Mas mais interessante agora, não venha dizer que eu tenho que provar que Jesus não é Deus. Porque Jesus é Deus porque ele recebeu do Pai autoridade para comandar e ele tem poder dado pelo Pai. O Espírito Santo de Jeová está à disposição do Cristo. Ele tem poder grandioso e autoridade, portanto, o termo Deus se aplica a ele. Agora eu quero ver se você aceita, se esses textos provam que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, porque no debate anterior você não quis colocar o termo Todo-Poderoso, tá? Ainda tem mais um detalhe. Você disse que você vai questionar, mas você também tem que ser questionado dentro dos textos. Você vai me perguntar, eu vou responder, e eu vou te questionar também, e você vai responder. E quando um falar, o burro atafona fala, o burro Newton abaixa a orelha. O burro Newton fala, o burro atafona abaixa a orelha. Newton, não tem nenhum problema em debater esses textos com você. Mas dizer que eu tenho que provar que Jesus não é Deus, eu posso raciocinar para provar que Jesus não é o Deus Todo-Poderoso, porque o Deus Todo-Poderoso é uma pessoa, e essa pessoa é o Pai de Jesus, o Deus de Jesus. João 17, 20, Jesus disse, não subir para o Pai, mas vai aos meus irmãos e diga, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Em Apocalipse 3,12 ele diz, ao que vencer, faloei coluna no santuário do meu Deus. E então ele chama ali, ele usa a expressão meu Deus 4 vezes. Então, quem é o Deus Todo-Poderoso? Não é Jesus. É Jeová, o Pai de Jesus. Se essa for a tese que você quer que eu comprove, beleza. Mas se for para provar que Jesus não é Deus, que Deus? O Todo-Poderoso? Se for para colocar o Todo-Poderoso, eu topo. Porque você nunca quer colocar o Todo-Poderoso. Mas eu falo, Jesus não é o Deus Todo-Poderoso. Ah, ele é um Deus menor? Bom, Jesus disse, o Pai é maior do que eu. Não está, como se fosse algo momentâneo, maior do que ele. Então, se o próprio Jesus disse que o Pai, que ele chama de o seu Deus, é maior do que ele, que tipo de Deus Jesus é? Igual ao Pai? Ou inferior ao Pai? Então, vamos debater. A proposta melhor é 3 debates. Vamos ver se você topa. Entra lá no grupo, o Elton vai te mandar o convite. E aí eu vou ouvir as suas regras. Se eu concordar com as suas regras, nós faremos. Você disse que acha, que duvida eu topar? Eu topo. Melhor ainda, 3, um para cada texto. Vamos ver se você concorda. E outra, para provar que Jesus não é o Deus Todo-Poderoso, porque ele não é. E você vai tentar provar, nestes mesmos textos, que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, que é o que você acha. Então, Newton, vamos ver se você tem essa coragem toda.